Pessoal, saudações, Edmilson aqui de novo com vocês. E agora eu vou falar sobre um tema que eu acho extremamente válido, extremamente sério, né? Eu vou tirar esse óculos porque eu vejo que tá dando reflexo e isso aí acaba atrapalhando a gravação, dá licença. Pronto. Eu espero que tenha ficado melhor. Então, pessoal, a gente está no mês, o mês da consciência negra, né? Um mês que a gente tem que refletir muito. Primeiro, o que é Constituição? A Constituição, ela é a lei máxima do nosso país, correto? Toda nova lei que surge, se não tiver dentro dos critérios da Constituição, ela é considerada inconstitucional e é invalidada, né? Isso. Então a gente tem a Constituição como lei máxima. O que é que a nossa Constituição fala? Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, correto? E no artigo 5º ela diz o seguinte, que isso aí é uma filosofia que vem da Grécia, ali, dos filósofos como Aristóteles, Sócrates, né, que diziam que a gente precisa tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, de acordo com seu grau de desigualdade, algo assim. Então, isso aí também tem na nossa Constituição, certo? Então, a nossa lei, ela já diz isso, tratar os iguais de forma igual e desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade, certo? E é importante a gente parar um pouco esse mês que é dedicado à nossa consciência negra, e pensar. O que é que a gente pode pensar? O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. A princesa Isabel, ela aboliu a escravatura, ela foi uma santa. Não, existia, na verdade, uma grande pressão exterior, né, para que isso ocorresse, porque o Brasil ainda era um país que possuía escravos, onde todo o resto do mundo já tinha abolido a escravatura, né, devido a essa pressão política. Os governantes da época, através da princesa Isabel, assinou lá a Lei Áurea, dando liberdade aos escravos. Mas o Brasil ainda é um país muito preconceituoso, muito racista, né? E a escravidão aqui no Brasil durou 400 anos, ou seja, a gente tem aí 500 e uma fração de anos, 500 e poucos anos, e 400 anos durou, foi só escravidão. Os escravos construíram esse país, mas a gente foi rejeitado, a gente foi largado à margem, foi tratado como marginal, né? Depois da abolição da escravatura, a gente não teve nenhum apoio. Então o negro foi enviado para os quilombos, né? E não se dava trabalho pro negro, porque o negro, ele tinha que viver, mas o branco em si não aceitava pagar o trabalho de um negro, porque o negro não era tido como uma pessoa, como um cidadão, né? E isso se perpetuou ainda por muito tempo depois da escravidão. E vocês já ouviram falar de ciclo de pobreza? Não, eu vou tentar explicar para vocês. É mais ou menos assim. O filho de um pedreiro tem grande probabilidade de ser pedreiro. O filho de um padeiro tem grande probabilidade de ser padeiro. Ou seja, o pai sem instrução tende a passar a profissão, ou seja, aquilo que ele sabe, para o seu filho, quando ele não tem condição de dar instrução para ele, né? Ele vai precisar sobreviver. Eu vou ensinar o que eu sei
para ele. Isso aí vira um ciclo, né? Que só pode ser quebrado com a educação. O censo do IBGE de 2010, ele já mostrava que mais de 50% da população era negros, né? Mas menos de 20% das pessoas entre 18 e 24 anos eram negros também, que estavam em faculdade, né? Estavam na faculdade, eram negros, ou seja, 80% eram brancos ou de outras raças e apenas 20% eram negros. Em 2022 teve um outro censo. Hoje o negro ainda é maioria, né? A gente tem aí aproximadamente 55% de negros, e o número de negros na faculdade entre 18 e 24 anos aumentou, mas ainda não é tão expressivo assim, está em torno de 27%, aumentou 7%, né? Então, por que, se a gente é a maioria, por que a gente ocupa locais de prestígio com menos participação, né? A resposta é o ciclo de pobreza que eu falei para vocês. E como legislação, em 2014, se eu não me engano, foi criado a lei de cotas, onde o negro, né, passou a ter direito a uma parte, uma pequena parcela das vagas em faculdade, para ele poder estudar. Muita gente foi contra isso, eu conheço pessoas que foi contra isso. Nosso presidente anterior falou o seguinte: eu não entendo que dívida é essa que a gente tem com os negros. Uma amiga minha me falou o seguinte: isso aí é passado, isso aí não influencia nada, né? Ela logicamente é branca. Isso aí não influencia nada, a gente realmente não tem dívida nenhuma com o negro, e o negro é capaz de conseguir as coisas por conta própria. Realmente a gente é capaz, né? Mas o esforço para isso é muito maior do que o de uma pessoa que saiu à frente, né? Você pode imaginar isso como uma corrida onde as pessoas não saem da mesma posição. Teoricamente, o negro está muito atrás de um branco, por exemplo, que teve todas as condições devido a não ter passado pelo ciclo de pobreza. Então, o governo, vendo isso, ele disse o seguinte: vamos pegar aí e tratar os iguais de forma igual, e os desiguais de forma desigual. Então, ele tratou o negro como se fosse um desigual. Porque, historicamente, o negro foi tratado de forma desigual. A escravidão é um exemplo disso. A marginalização é um exemplo disso. As nossas palavras negativas, como negativa, é um exemplo disso. Negativa, negação, são palavras pejorativas, né? E leva como prefixo negro. Então, eu respondi para ela o seguinte: te imagina na seguinte situação: alguém entra na tua casa, te põe uma venda, te põe dentro de um carro, te leva para outro país, leva você e seus filhos, né? Lá no outro país tu é obrigado a trabalhar de graça. Tu não pode falar nada, porque se tu falar ou se tu demonstrar insatisfação, tu é espancada, chicoteada, cuspida, humilhada, trancada, ferida e sem direito a qualquer tipo de saúde ou algo assim.
qualquer tipo de benefício. Em resumo, tu é tratado como lixo. Era o que acontecia com o que aconteceu com os nossos ancestrais. E hoje essa dívida é por conta disso, porque durante 400 anos nossos ancestrais trabalharam, mas não receberam nada por conta disso. E a consequência disso é que seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos entraram num ciclo de pobreza. Eu espero que essa mensagem aí chegue ainda a essas pessoas que acham que não tem dívida nenhuma com o negro. E se ainda tiver dúvida, comenta aí embaixo que eu respondo para vocês, certo? Edmilson Duarte.